Olá, bem-vindos. Hoje vamos mergulhar na imprensa portuguesa de 30 de maio de 2025. Vamos focar-nos em notícias fora da esfera política partidária, embora com uma exceção, que é o Chega, e sem tocar no desporto. A ideia é extrair o essencial. Exatamente. Temos aqui um leque variado, desde investigações sobre alegados cartéis, tecnologia na justiça, até, bem, estudos sobre pobreza, desafios na saúde, educação e algumas notas culturais. Vamos tentar ligar os pontos. Ótimo. Começamos então por essa investigação que está a dar que falar, o cartel dos helicópteros. Ah, sim. Há suspeitas sobre as adjudicações de meios aéreos para combater incêndios. Estamos a falar de, quer dizer, quase 100 milhões de euros em 16 contratos, isto desde 2014. Sim, e a PJ e o DIAP estão a investigar várias empresas. Eli Bravo, Sudarca, Eli Portugal, pronto, várias. A suspeita é de conluio, não é? Para inflacionar preços e prejudicar o Estado. Exato. E fala-se até de uma possível toupeira na ANAC, a Autoridade da Aviação Civil, para, facilitar certificações. E há um ponto extra, que uma das fontes menciona, a ligação de um arguido, o gestor João Maria Bravo, ao financiamento do Chega. Pois, isso adiciona uma camada política, digamos assim. Sem dúvida. A investigação aponta para crimes pesados, associação criminosa, corrupção ativa, passiva, participação económica em negócio, falsificação. É um caso complexo, mas com contratação pública, segurança. É verdade. E falando em segurança, mas noutra área, há um alerta importante do contra-almirante Gueimeiro Marques, do Gabinete Nacional de Segurança. Sim, sobre a desinformação. Precisamente, ele diz que é a maior ameaça atual, um problema de cibersegurança com impacto estratégico nas democracias. E ele levanta uma questão crucial, a soberania digital europeia. Questiona a nossa dependência de tecnologia não europeia, a vulnerabilidade dos dados. É fundamental, não é? Quem controla a infraestrutura. Na justiça, entretanto, temos coisas mais práticas. Como os telefones nas prisões? Sim, a expansão do sistema de telefones fixos. Já são 6.300 aparelhos em 44 prisões. A ideia é combater os telemóveis ilegais. Faz sentido? E houve também detenções por clonagem de cartões bancários. E, internacionalmente, aquele caso do português em Espanha. Sim. A ser julgado por um atropelamento mortal num casamento. Ele alega que fugia de ameaças. E cá dentro, o ex-ministro Eduardo Cabrita testemunhou sobre o atropelamento na A6. Disse que era inusitado ver ali uma pessoa. Certo. Foi o que disse. E ainda na crónica da cidade, aquela descoberta na Penha de França. O dormitório ilegal. Terrível. Mais de 50 imigrantes em condições desumanas. É um retrato muito duro da exploração e da precariedade que existe. E essa vulnerabilidade, de certa forma, liga-se ao que o Banco de Portugal descobriu sobre a pobreza, não acha? Totalmente. Esse estudo sobre a transmissão da pobreza entre gerações é pesado. Só 11% dos filhos de famílias com baixos rendimentos e escolaridade chegam ao ensino superior. Só 11%? E a privação material na adolescência, diz o estudo, triplica o risco de pobreza na idade adulta. É um ciclo muito, muito difícil de quebrar. Um ciclo com reflexos em todo lado. Na saúde, por exemplo, quase 1,6 milhões de utentes sem médico de família. Continua a ser um problema crónico. Abriram agora 585 vagas no concurso, mas há críticas. Dizem que não são suficientes e que os critérios podem acabar por afastar médicos do SNS. E, por outro lado, a tecnologia avança. Um estudo da Fundação Pedro Quirós Pereira diz que 2/3 dos professores portugueses já usam ferramentas de inteligência artificial. É curioso, não é? Sendo o nosso corpo docente o mais envelhecido de Europa. Exato. A IA está a entrar, apesar da falta de professores ser uma preocupação cada vez maior. A IA ajuda, mas não tapa o buraco do professor que falta. Olha, e no trabalho? O Tribunal da Relação de Lisboa olhou para um caso da Glovo. Aplicando a presunção de laboralidade para estafetas. Sim, e em Setúbal continua a discussão sobre a gestão da água. Os serviços municipalizados defendem a gestão pública, contrapondo às críticas sobre perdas. E o prazo para limpar terrenos foi alargado mais 15 dias. Notas rápidas ainda. Na defesa, criaram uma task force para acelerar processos pendentes de estatuto de deficiente das Forças Armadas. E um marco no Exército, a tenente Liane Ruivaco. Sim, a primeira mulher oficial instrutora de paraquedismo militar. É de registar. Muito bem. Agora, conforme combinado, vamos olhar para as notícias que envolvem o Chega, apresentando os factos das fontes de forma
Neutra. Sim, apenas reportar o que consta. Temos uma entrevista ao deputado Rui Cardoso. Ele fala de propostas do partido, revisão curricular para incluir literacia financeira, medidas para fixar jovens no interior e uma revisão constitucional marcadamente à direita. E ele afirma que o Chega não é um partido de um homem só e que está disponível para convergir com outros partidos em propostas que considerem benéficas. Outras fontes mencionam a posição de André Ventura de não apoiar a moção de rejeição do PCP ao programa do governo para garantir estabilidade. E também a opinião da deputada Dulcineia Moura sobre a lei da paridade. Ela acha que a lei pode levar mulheres para a política por cotas e não por mérito, embora reconheça que há machismo. E, claro, voltamos a referir a ligação já mencionada de um arguído no caso dos helicópteros ao financiamento do partido. Pronto, são estes os pontos que as fontes referem, sem juízo de valor da nossa parte. Exatamente. Passando para a cultura e tecnologia. Vamos a isso. O rapper brasileiro Criolo, numa entrevista, fala da sua ligação a Portugal e espera que imigrante seja só um adjetivo, não um diminutivo. Uma mensagem forte. Em Lisboa, na Arco Lisboa, a feira de arte, a grande preocupação das galerias é o aumento do IVA para 23% nas obras de arte. Pois, um salto considerável. E uma notícia curiosa, foi a Leilão, um livro francês raro de 1902 sobre a arte do bonsai. Os Árvores Nem Japonês. Foi encontrado na biblioteca do jornalista Raul Pereira. É incrível como estas coisas aparecem. Mostra a riqueza escondida, não é? E no cinema, a restauração de clássicos como Barry Lyndon, do Kubrick. Sim, realça a importância de preservar a memória fílmica na era digital. E há vários eventos culturais. O Festival Around Classic, Osaka em Lisboa, o Festival de Sintra. E um concerto Disney no Tivoli. Na tecnologia, a plataforma Pocket, aquela para guardar artigos para ler depois, vai encerrar. É pena, era útil. E a Meta começa a usar dados públicos para treinar a sua IA, o que levanta sempre... Questões de privacidade, claro. E cientistas chineses desenvolveram lentes de contacto para visão noturna e térmica. Uau! Ficção científica a tornar-se realidade. E, por fim, a UE está atenta à proteção de menores online e investigar se as plataformas fazem o suficiente contra a pornografia. Bem, foi uma viagem intensa pelas notícias de hoje. Passámos por investigações criminais, com possíveis ramificações políticas, desafios sociais profundos na saúde, educação, pobreza. Sim, tensões económicas no mercado da arte, vislumbres culturais e os dilemas da tecnologia que não para de avançar. As fontes mostram um país a lidar com questões muito complexas e interligadas. Desde a integridade na contratação pública até ao ciclo da pobreza, passando pela forma como a IA está a redefinir profissões e a levantar novas questões éticas. Exato, tudo ligado. E fica talvez esta reflexão para quem nos ouve. No mundo onde a desinformação é apontada como uma maior ameaça, como é que podemos garantir que a tecnologia, seja a IA usada pelos professores, sejam os sistemas de comunicação do Estado, serve para fortalecer a sociedade em vez de a fragmentar ainda mais? É uma pergunta essencial, sem dúvida. Fica no ar para pensarmos. Até à próxima análise. Até à próxima!